A literatura poética é um sussurro da alma que transforma o silêncio em melodia, onde cada palavra se torna um verso que dança no coração do leitor. Eu sou Gicarson Lima e estamos começando com mais um Conexão Cultura Cast para vocês. Sejam bem-vindos, conectados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem. Estamos mais um episódio do Conexão Cultura Cast e hoje temos uma convidada mais do que especial. Hoje comigo está ela que é advogada, poetisa, mãe e que também canta lindamente. Minha prima Fernanda de Salitão. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Fique à vontade e dê as suas primeiras palavras aos nossos espectadores do Conexão Cultura Cast. Muito obrigada, Gicardo. É sempre uma alegria estar com você e estar num programa para nós conversarmos sobre cultura, sobre poesia, algo que é tão essência do açuense. Exato, é essencial a gente conversar sobre isso, porque quando a gente se cala, a gente dá lugar a outras coisas que talvez não sejam tão construtivos, como é cultura, como é arte, né? Mas, Fernanda, hoje a gente está aqui para conversar sobre literatura poética, algo que você já faz primorosamente, algo que você faz lindamente. Algo que eu ainda estou aprendendo também. Olha, se você está aprendendo, tá desse jeito. Mas seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Aqui o programa é seu, tá bom? E o nosso bate-papo, Fernanda, a gente vai falar sobre literatura. Como eu falei, literatura poética. Mas na sua percepção, na sua visão, como você vê a cena da literatura poética, como você vê a cena dos poetas locais, históricos, recentes, enfim, vamos falar um pouquinho sobre tudo o que der para falar aqui, tá bom? Tá joia. Fernanda, para início do nosso bate-papo, eu quero saber quais são as suas raízes, como você entrou em contato com a poesia, como foi que a poesia surgiu para você? A poesia surgiu para mim ainda na infância. Quando eu tive a oportunidade de ter contato com a poesia através da minha avó, Clarice, a mãe do meu pai, minha avó paterna. Então, ela sempre me incentivou a ler poesia, recitar poesia. Eu me recordo perfeitamente de um versinho que ela me fez aprender quando eu era bem pequenininha mesmo, para um Dia dos Pais. Um poeminha bem tranquilo. E aí, aquilo foi despertando em mim muita curiosidade. Eu acho a sonoridade dos versos encantadores. E aquilo foi me despertando. Eu passei a ter contato com a poesia com ela, inicialmente, e depois na escola. Ela sempre me auxiliava nos trabalhos escolares. Na minha época de educandário, eu fui aluna do educandário. Tinham muitas atividades que incentivavam essa busca poética, a despertar na gente a curiosidade poética. Eu digo muito que o educandário é minha escola de coração, porque lá eu pude ser tudo o que eu quis artisticamente. Eu já fui poetisa, declamadora, já fui artista circense, já fui apresentadora de televisão. Então, assim, esse leque de oportunidades que a escola pode abrir para o aluno é muito válido. E a poesia surgiu com a minha avó, reforçado pela escola, e aí lá para a adolescência eu comecei a escrever os meus primeiros versos. Deixa eu perguntar, sua avó ela se via uma poetisa, ou vocês chamavam ela de poetisa, ou ela gostava de ler? Como era o contato dela? Minha avó não escrevia poemas, a verdade é essa, mas ela tinha um interesse muito especial pelos poetas, pelos escritores. Ela gostava muito de ler, sempre gostou. Tinha uma amizade muito próxima com alguns jornalistas. Então, a cena literária era muito clara na casa da minha avó. Ela toda a vida gostou de ler, toda a vida gostou de incentivar os netos a lerem. E não só poesia, mas todo tipo de leitura. O incentivo, ele é primordial.
Seja Com ele, certeza. seja ele em casa, seja ele na escola. A escola proporciona essas coisas, né? Da gente... É bem muito o que o teatro faz, né? Ela coloca você num papel que você nunca imaginou e, de repente, você se encontra ali. Mas, retornando à sua avó, ela chegou ali a apresentar algum poeta... Ela chegou a lhe apresentar, que eu digo, em termos de obra, ou pessoalmente mesmo. Você conheceu algum poeta por meio dela, daqui de Açu? Conheci. Minha avó me apresentou Renato Caldas. Olha que curioso. Os meus pais trabalhavam na Coaperval e eu ia algumas vezes à Coaperval e me recordo perfeitamente de Xisquito, sentadinho numa cadeirinha de ferro, óculos, fundo de garrafa, como a gente costuma dizer. E ele é contemporâneo de Renato. Quando o Renato faleceu, eu já era adolescente, mas eu não me recordo de Renato. Por mais que existam muitas histórias que contam sobre a frequência dele na Coaperval, eu não me recordo se conheci. Mas a obra dele ficou muito marcada para mim. Porque na adolescência, quando eu escrevia, eu procurava desenvolver os meus versos com as mesmas rimas que ele fazia. Que a cestilha que ele apresenta não é a comum que a gente costuma ver hoje. Do segundo, quarto e sextos versos rimarem. Só esses versos rimarem. A cestilha que ele tinha, por exemplo, em Meu Rio Grande do Norte, que é um livro dele que poucas pessoas conhecem, mas é um livro belíssimo, porque ele faz um passeio pelo Rio Grande do Norte, ele fala de quase todas as cidades potiguares. A cestilha que ele apresenta, o primeiro rima com o segundo, o quarto com o quinto e o terceiro com o sexto. Então, assim, é uma estrutura diferente. E eu passei a tentar escrever poesia nessa perspectiva. Dentro dessa estrutura. Eu fiquei tão apaixonada pelo livro que cheguei a decorar a parte do poema sobre o Rio Grande do Norte. Hoje a cabeça já não permite mais recuperar muita coisa, né? Mas na época eu recitava esse poema, Meu Rio Grande do Norte todinho, porque o livro ele é composto de outros poemas além desse, né? Então, o Renato foi muito marcante para mim. E mesmo escrevendo desde a adolescência, eu vim me reconhecer poetisa muito recentemente. Você falando aí, eu viajando aqui, divagando, né? Porque você falou na poesia no poema sobre o Rio Grande do Norte, né? E você falou em escola até pouco tempo, né? No ENSV. E a gente vê o quanto também a poesia é didática, né? Perfeito. Didática, como a cultura, ela tá ali entrelaçada com a educação, fazendo ali esse enlace que transforma as pessoas. De certa forma, a cultura também educa, né? Tem um processo didático importante. A arte, da forma como ela é trabalhada na escola, ela permite, sim, que a criança se desenvolva não só no aspecto artístico, mas humano também. Com certeza. A arte humaniza, né? Humaniza demais. Tem um autor que se chama... Aqui estou pelo nervosismo, mas eu acho que, se não me engano, é Antônio Cândido. E ele fala isso. Ele defende a humanização por meio da arte, da literatura, né? Mas segura aí essa ponta. Você falou... Quando criança, teve esse contato com a poesia. Mas me diga uma coisa. Você já morava na cidade de Açu? Sim, eu sou açuense. Urbana Urbana. Eu nasci e me criei em Açu até os 12 anos. Com 12 anos, eu fui para Mossoró estudar. Mas passava a semana lá, quando dava sexta-feira, eu fazia carreira. Corria para cá. Nós morávamos na cidade. Em outro momento, no episódio anterior, eu estava conversando com o Thaleson Ferreira, nosso colega. Sim, meu confrade na academia. E eu falei com ele sobre o termo Atenas norte-rio-grandense, ou Atenas potiguar, né? E que a gente quase não use mais esse termo. Perfeito. Quando a gente tem essa ideia de Atenas norte-rio-grandense, Atenas potiguar, parece que a cidade está efervescendo de arte. Em todo canto a gente encontra um cantor, um repentista, um poeta. Mas para você, como era? Você com 12, 13 anos, vivia aqui em Açu, como era essa cena? Como era vista essa atmosfera artística aqui em Açu? Era quietinho, era
Como era? Eu não tenho nem como lhe dizer muito isso, Gicarson, porque a minha vivência artística, literária, se restringia muito à casa da minha avó, né? Então, assim, as expressões artísticas que eu me lembro na época seria mesmo a parte da festa de São João, né? A casa da minha avó era um ponto de encontro, então lá eu conheci e encontrei jornalistas, escritores. Para mim, se resumiu muito a essa convivência na casa da minha avó, né? Eu não tenho como lhe dizer o movimento artístico da cidade da época, porque eu realmente não frequentava, não me recordo de como seria. De alguma forma, parecia ser bem ativo, porque você em casa, você recebia essas influências, você recebia essas visitas. Perfeito. Então, parece ser ativo, né? É uma coisa bem movimento, né? Bem vivo. Na casa da minha avó, com certeza, né? Eu posso afirmar que era bem ativo. Ah, né? Sensacional. Naquela época, você saberia me dizer que temas... hoje a gente encontra em alguns poemas o saudosismo, né? Aquela coisa, mas você lembra que temas eram mais explorados naquela época? O que mais costumavam se escrever? Costumavam mais... Você lembra? Eu me recordo bem de paisagens locais, né? Eu tive contato com a poesia de Sinhazinha, ela retrata muito isso. Fala da Oiticica, do Rio Açu. Então, assim, o cenário local e alguns poemas românticos, alguma coisa romântica. Eu não sei precisar a época, mas né, o romantismo ainda era muito em voga, não é? Não estou falando do romantismo estilo literário, mas Perfeito. O romantismo no sentido de romântico, né? De flertar, de galantear, era muito evidente. Mas aí, quando você falou agora de Sinhazinha, que você falou... Sinhazinha. Aí eu já remeto novamente a Renato Caldas, que ele já tinha feito um poema sobre o Rio Grande do Norte. E você vê que as coisas confluem, né? A valorização, preservar o cenário local. É importante isso. Você falando sobre isso, a questão da valorização, né? Existe uma discussão dessa questão de termos Açu como Atenas Norte Rio Grandense, porque Açu é considerada a terra dos poetas. E chegam até a dizer que isso foi uma construção, né? Para não usar outro termo. Mas a gente precisa entender que a época que essa ideia surgiu, de fato, o Açu tinha uma efervescência, né? Sim. Nós somos da década de 80 para cá, talvez não tenhamos pego o ápice dessa efervescência. Mas quando foi feito o livro, salvo engano, Poetas e Boêmios, né, que fizeram um apanhado sobre o Rio Grande do Norte, e verificou-se que tinham muitos poetas e escritores açuenses. Então, sim, era uma realidade. Nós, em diversos livros que a gente pode ter acesso, eu não vou cometer o pecado de dizer nenhum para não correr o risco de esquecer os essenciais. Mas tem muitos relatos sobre poetas, escritores que colaboravam com jornais na cidade, com jornais da capital, sim, e até fora do estado. E não só colaboravam com relatos normais ou crônicas, mas também com poesias. Publicavam poesias. Então, era, de fato, uma cidade que, literariamente, tinha uma efervescência. Renato era um poeta boêmio e nos bares se recitava poesia, se falava de poesia, se construía poesia. Então, era algo que, de fato, a gente vê que tinha uma efervescência. E aí, eu já vou me adiantar um pouco para dizer a você que eu noto que nesse percurso houve um lapso. Sim. Um lapso temporal. Não que não existissem ou que não existam poetas, escritores e jornalistas, mas
de um determinado ponto para cá, para a nossa realidade hoje, houve uma diminuição nessa efervescência, digamos assim, né? O fato de eu não conseguir me recordar da minha infância e adolescência sobre a efervescência na cidade, embora eu me lembre agora que na época existia a Tribuna do Vale, Sim. Né? De Jeová Liberato. E lembro que nesse jornal se publicava poesia. Sim. Né? Hoje a gente não tem nada parecido. Mas houve esse lapso e uma diminuição de poetas e poetisas ou de escritores. Não sei bem se porque muitos faziam como eu, escreviam e engavetavam, né? Mas aí temos alguns que conseguiram manter essa construção de Açu, enquanto Atenas Potiguar, hoje considerada Terra dos Poetas, né? Terra da Poesia, Terra da Poesia, né? Desde 2021, Isso. De junho de 2021. Mas eu noto que agora estamos numa reviverscência. Uma palavra bonita. Dessa poesia, né? Desse movimento poético. Nós conseguimos já ver em programas de rádio, em publicações em redes sociais, de pessoas com suas poesias, açuenses e suas poesias. Da pandemia para cá já foram publicados diversos livros, Sim. O que é muito bom. Eu não me recordo, na minha adolescência, de publicações de livros poéticos. Não me recordo. Tão recorrentes. Eu tinha acesso aos livros já publicados, né? Aos poetas, digamos, antigos, os poetas que construíram a ideia de Açu enquanto Atenas Norte e Rio Grandense. Então, assim, acho que nós estamos vivendo um novo momento para a literatura poética da cidade. São ciclos, né? Você falando aí desse lapso, né, que eu concordo, mas talvez, eu não sei, na minha cabeça funciona assim de uma forma que nem eu sei explicar, mas assim, eu acho que esse lapso talvez tenha sido porque as pessoas que hoje, adultas talvez, não tiveram a construção poética como você teve, como outras pessoas tiveram, que vem da infância, o contato, porque o incentivo às vezes não é nem querer que a pessoa leia, que a pessoa crie, mas sim que se leia. Talvez as pessoas tenham lido menos. Então, as pessoas não cresceram com esse hábito, com esse contato. Aí agora as pessoas estão retomando esse contato. Então, são ciclos. Então, as pessoas que talvez alguns anos atrás tenham retomado esse contato e agora estão se publicando mais, porque lá atrás essas pessoas tiveram contato que nesse lapso de tempo outras pessoas não tiveram, né? Mas você me falou aqui em livros publicados, certo? Isso. Me fala dos seus. Autoral mesmo, eu só tenho uma publicação. O livro é Retalhos de Mim, a edição está esgotada. Que lindo, se liga de passagem. Publiquei em junho de 2021. Na comemoração dos meus 40 anos. E aí tenho vários poemas publicados em diversas antologias espalhadas aí pelo Brasil. Né? Não só locais, mas também concorri em alguns concursos nacionais e tive meus poemas selecionados e estão publicados. Mas autoral mesmo eu tenho esse e participo também de cordéis coletivos. Nós temos o Celebras Poesia, o movimento cultural da cidade. É bom você falar, porque eu já ia perguntar. Que, diga-se de passagem, de grande relevância, porque tem descoberto diversos poetas e poetisas, tem incentivado essas pessoas, assim como eu, que escrevem e engavetavam sua arte, expor para o mundo. Né? Então, com o incentivo do Celebra-se, diversos artistas literários publicaram suas obras e a gente tem um cordel coletivo desde eu acho que de 2020, não vou ter bem certeza. Publicamos 2 vezes no ano, no São João e no aniversário da cidade. Eu lembro do aniversário da cidade. Desse eu lembro. Você falou do Celebres Poesia. Isso. Você também faz parte de outras organizações, como a ALAMP, né? Isso, Que Associação Literária e Artística
de mulheres potiguares. E você também participa da Academia Açoense de Letras. Vamos falar aqui um pouco sobre a academia. Qual o papel, o objetivo da academia hoje em Açu? Como ela funciona? Para que ela funciona? Para quê e para quem? A academia ela tem um objetivo de manter viva a nossa cultura literária, artística, fazer com que nós possamos honrar o passado, honrar aquelas pessoas que construíram a cultura de Açu e poder contribuir para que essa construção se mantenha viva, né? Então, primordial. Uma das principais atividades hoje da academia é levar a poesia à escola. A academia tem um lindo projeto, Academia de Letras na Escola. Esse ano foi o 2º ano desse projeto. Então, nós levamos a academia para dentro da escola e, junto com a direção da escola, construímos um momento em que na escola nós possamos expor a arte e a cultura açuense e convidar os alunos a construírem poesia. As 2 edições trabalharam com cordel, certo? As próximas edições irão trabalhar com outras expressões artísticas, mas as 2 que já foram realizadas trabalharam com cordel. E é muito bonito. É lindo, de ver, lindo. De dar a oportunidade, né? Sim. Dos alunos terem esse contato e do quanto eles se interessam por fazer a construção, né? Por construir a poesia, por fazer o cordel, o quanto é visível neles a alegria de poder, enquanto moradores ou mesmo açuenses, dizer que na terra da poesia eles fazem poesia. Olha aí, cada pérola que você fala, ainda bem que tá gravado. Você falando aí me ocorreu também uma coisa, sempre que às vezes eu conversando com meus colegas, meus amigos que fazem parte do meio artístico, e a gente sempre fala na dificuldade que é construir público, seja para que segmento artístico seja. É muito difícil. E eu não me lembro se eu falei isso para Jobielson, não me lembro se foi para o meu amigo Silly Clay. Mais uma vez eu disse, não adianta a gente insistir. Eu falei assim, de uma forma até meio espontânea. A gente insiste mais com esse pessoal que já é velho. A gente tem que fazer isso que a academia está fazendo. É construir lá na base, na escola. Tem cidades no Nordeste, que eu não esqueci agora, não lembro. É a 2ª vez que eu esqueço o nome da cidade, mas tem cordel no currículo escolar. Isso é sensacional. Aqui em Açu, a gente, terra da poesia, a gente poderia ter algo parecido. Algo que fosse ali dentro do currículo, que as crianças pudessem ter o contato, saber dos fundamentos, saber como se cria, como é que funciona. Do jeito que a gente aprende redação, todo mundo hoje tem uma redação pronta na cabeça, um modelo pronto na cabeça, já sabe como é que começa a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Assim a gente pode fazer as cestilhas, a gente pode fazer, chega a me dar outras métricas. Um decassílabo. Um decassílabo, exatamente. Da mesma forma que a gente treina, né? A gente habitua um estudante a fazer uma redação, habitua-se a fazer. Mas é um treino mesmo. Cordel é um treino. Uhum. É muito interessante. Eu concordo com você. Eu tenho dito muito a quem reclama do público. De fato, a gente, infelizmente, não tem o respaldo do público que o artista precisa para se manter vivo, para se sentir vivo. Você publica um livro e, quando faz o lançamento, não vão muitas pessoas, o seu livro não tem a saída que você espera. E eu tenho dito muito, se nós não formos incentivar, eu sou fruto disso, se nós não formos incentivar as crianças a gostarem da literatura, Exato. a gostarem da poesia, eles serão adultos que não darão valor a isso. Exatamente. E aí é onde está o nosso papel. Quando eu falo nosso papel, eu falo do papel da academia, sim. Mas não só da academia. Do papel de cada um de nós que somos
fazedores de cultura, que somos agentes de cultura. Sim. É uma responsabilidade individual também de cada um. Uhum. Eu lhe pergunto, será que você faz isso com seu filho em casa? Aí depois você exige que os filhos de outras pessoas Exato. deem o respaldo que você não ajuda a construir. Então, assim, eu entendo que a gente tem essa responsabilidade também para com as futuras gerações. É bem isso. Essa construção, eu acho que a gente já reclamou demais por não ter público, por não ter... Eu acho que essa geração nossa, sua, minha, eu acho que é uma geração que tem que plantar para o futuro. Não adianta mais a gente ficar estático esperando que alguém reconheça. Perfeito. Olha, pense em um convite que me deixa feliz demais, é quando alguma escola me chama para ir falar de poesia, para ir recitar poesia na escola. Eu fico feliz demais, porque eu entendo que esse é o caminho. Sim, Se nós quisermos construir um público para a nossa arte, se nós quisermos manter o nome de Açu como terra da poesia, a gente tem essa responsabilidade. Exato. Em escola a gente descobre muita gente, muita criança, muito adolescente. A gente descobre muitas Fernandas. Muitos Ricardos. Oh, meu Deus. Fernanda, mas para esse nosso último momento, tá acabando. Eu queria que você... Que pena. Tão bom, né? Não é? Passa tão rápido. Eu quero que você falasse, deixasse aqui para nós o que é que a sociedade civil em geral, isso independentemente de ser a população, o poder público, o que é que a sociedade civil organizada pode fazer para que a literatura ela permaneça viva, permaneça sendo um instrumento de transformação. Eu falo isso literatura, mas lógico, a poesia está incluída nisso. Eu acho que a resposta foi meio que o que a gente já conversou, né? O cuidar desde a infância, cuidar com que as crianças olhem para a literatura, olhem para a poesia como algo que é valioso, que precisa ser valorizado e que pode agregar muito à sua vida. Uhum. Quando eu comecei a escrever na adolescência, eu escrevia para desabafar meus sentimentos. Olha. Tanto é que uma parte da minha escrita, uma parte da minha produção poética, ela é uma produção voltada para o romantismo, é muito romântica, para falar de sentimentos ou de valores, né? E aí a gente tem a literatura e a poesia como esse instrumento, né? E que a gente possa incentivar os nossos filhos, sobrinhos, netos, não esperar que a escola faça isso. Exato. E que possamos também nos inserir na escola para dizer, vamos fazer isso, vamos fazer esse movimento, né? Voltando um pouquinho à minha vivência no educandário, nós tínhamos gincanas culturais. Exato. Que você era convidado a descobrir a história da sua cidade, né? Então, assim, que possamos promover mais esse tipo de evento, que possamos em casa incentivar mais os nossos filhos na literatura no geral, incentivar na poesia, fazer com que ele enxergue que a nossa cidade é um celeiro fértil de talentos em todos os ramos artísticos. De potencialidades incríveis. Perfeito. E aí, que futuramente nós possamos ter um cenário diferente do que a gente tem hoje, em termos de público, de aceitação. Isso é o que eu espero, é o que eu desejo e é o que eu tenho trabalhado para que aconteça. Muito bem, e essa daí foi Fernanda de Salitão, que veio aqui nos proporcionar com esse momento lindo. Fernanda, olha, não tenho como agradecer. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que tiver qualquer pauta que venha falar sobre a cultura, sobre a poesia, que venha falar sobre o desenvolvimento de Açu nesses aspectos, pode contar comigo. Eu que Estarei agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. E é isso, a gente fica por aqui com esse episódio do Conexão Cultura Cast, que fala sobre literatura poética, né? E a gente fica por aqui e
Reforço, se você quer ser patrocinador do Conexão Cultura Cast, entre em contato aí nos nossos arroba Conexão Cultura Sul ou arroba Gicarson, vá lá na DM, deixa sua mensagem, se quiser ser apoiador, dá um joinha aqui para nós, que é primordial a gente ter esse papo, continuar fazendo esses diálogos, que é o que de fato faz com que mova os sentimentos, que mova o pensamento das pessoas. Então a gente fica por aqui. Tchau, tchau, até mais e até a próxima.